A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento no nosso estudo, do MTS. Hoje, continuando a partir do módulo 4, é importante que vocês tenham assistido às aulas dos módulos anteriores, que todos eles são base para vocês continuarem nesse conteúdo. E eu gostaria de pedir para vocês deixarem seu like no vídeo, se inscreverem no canal para dar uma força, e vamos à aula. Então, meus irmãos e irmãs, é o seguinte, módulo 4 a gente vai estudar pentagrama, clave e um outro conteúdo que a gente vai passar, e nessa aula eu vou abordar com vocês apenas a teoria, tá certo? E no caso, no módulo 4 a gente tem o que? Pentagrama. O pentagrama, para representar os sons através das figuras, utiliza-se um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, chamado de pentagrama ou também de pauta. Tá? Então, no caso, falar de pentagrama ou de pauta é exatamente a mesma coisa. Tá? São sinônimos, são dois nomes para denominar a mesma coisa, que é aquele conjunto de 5 linhas e 4 espaços que a gente sempre encontra na execução dos hinos. Então, quando a gente vai tocar no inário, ou então qualquer outra partitura, a gente sempre encontra esse conjunto aqui, onde está escrito a escrita musical, com as 5 linhas e os 4 espaços, que a gente chama de pauta ou de pentagrama. E esse nome não é por acaso, o que significa pentagrama? Pentagrama é uma palavra que vem do grego, penta, significa 5, é a mesma coisa. Tal clube, por exemplo, é pentacampeão. Quer dizer o quê? Que tem 5 títulos de alguma coisa. Aquele atleta é pentacampeão, tem 5 premiações. Então, penta vem de 5. E grama do grego significa linha. Por isso que 5 linhas, por isso que pentagrama, conjunto de 5 linhas e, consequentemente, entre essas linhas, 4 espaços. Então, a gente até comentei sobre isso com vocês nas aulas anteriores, já não é uma novidade, mas é importante essa apresentação. Então, essa é a definição. Agora, a clave. Gente, clave é muito importante, porque a clave, ela vai ser essencial para o nosso estudo e para a nossa leitura do solfejo, execução de qualquer hino ou qualquer partitura que seja. Por quê? A clave, ela faz o quê? Vamos lá. O nome e a altura das figuras no pentagrama são determinados pela clave. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei esse pentagrama aqui, que a gente encontra. Se eu colocasse uma nota aqui, por exemplo, coloquei uma nota. Tá? Aqui no caso, eu desenhei a figura da semibreve, no meio aqui do nosso pentagrama. E se eu falasse assim para vocês, que nota é essa? Eu acho que de cabeça, muitos de vocês que já têm um pouco mais de experiência na questão da leitura musical falariam, essa aqui é a nota lá. Mas não tá certo essa colocação. Por quê? Como é que você sabe que essa aqui é a nota lá? Não tem como você me afirmar, porque quem dá nome às notas e também a sua tessitura, ou seja, a sua altura, se é um som mais grave, médio ou agudo, são as claves. Então, no caso aqui, simplesmente você poderia me afirmar que é uma semibreve, e também nem daria para falar quantos tempos ela vale, porque não tem fórmula de compasso. E a gente estudou no módulo 3 que quem dá o valor às notas, quem dá a unidade de tempo, a unidade de compasso, quem dá a quantidade de tempos é a fórmula de compasso. Então, no caso, a gente não tem como determinar nada. Agora, a partir do momento que a gente colocasse uma clave de sol aqui, aí sim, já é outra conversa, aí sim você poderia me afirmar que isso aqui é uma nota lá, por conta que a clave de sol dá esse nome, mas eu vou explicar melhor, para aqueles que ainda não estão familiarizados. Clave de sol, clave de fá, perdão, e clave de dó. São essas 3 principais claves que a gente tem. E atualmente utiliza-se 7 claves. No caso, só que no nosso inário a gente só encontra 3, tá? Que é a clave de sol na segunda linha, a clave de fá na quarta linha e a clave de dó na terceira linha. Essas são as 3 claves que a gente tem no nosso inário. E a clave de dó, gente, a gente só tem no inário de cordas, tá?
porque ela é específica para ser executada pelas violas. A clave ela é muito a ver com a tessitura do instrumento, então assim, de grosso modo, via de regra, a clave de sol ela é mais apropriada, né, para ser feita a escrita musical, né, de instrumentos mais agudos, né, mais instrumentos mais altos, porque lembra que altura, né, e intensidade são coisas diferentes. A altura é a propriedade do som de um som ser grave, médio ou agudo. Então aqui no caso, né, é um som alto, né, um som agudo. Então, para sons mais altos, né, e não tô falando de intensidade, não tô falando de som mais forte, e sim som mais alto, mais agudo, é mais apropriado a clave de sol. Para sons mais graves, é mais apropriada a clave de Fá, por conta que aqui tem os sons mais baixos. Não é à toa que a tuba, o eufônio, né, famoso no linguajar popular aí da Irmandade, o bombardino, né, é por exemplo, também o violoncelo, o sax barítono, que são instrumentos que executam, né, a voz do baixo, são escritos na clave de Fá. Por quê? São instrumentos mais graves que executam a voz do baixo, que é sinônimo de grave, lembra? Por conta disso, né, que é utilizado na clave de Fá. E a clave de Dó já é um som um pouco mais intermediário, um som um pouco mais médio. Então, como é um som que é um pouco mais abrangente, tanto pega uma parte da parte aguda, como também uma parte grave, né, mas é um som um pouco mais médio, por isso que é recomendado, né, a clave de Dó para viola, né, que ela como se fosse ela ficasse ali no meio termo na questão da tessitura musical, as notas que ela alcança entre o violino e o violoncelo, né, praticamente ali, mas eu falo na questão do mais apropriado para escrita musical e não estou falando 100% só do alcance ali das notas nas cordas. Por isso que a escrita musical é feita dessa forma. Então, na igreja, tá, a gente vai encontrar clave de sol na segunda linha, clave de fá na quarta linha e clave de dó na terceira linha. Lembrando que as linhas e os espaços são contados de que forma? Sempre de baixo para cima, tá? No pentagrama é assim. Então, quando a gente fala da primeira linha, é aqui embaixo. Então, é primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, de baixo para cima. Então, assim, clave de sol na segunda linha é porque, ó, o sol é exatamente essa linha. Assim, essa nota, ela é a semibreve. Ela só ganhou um nome porque esse espaço se chama Lá. O espaço chama Lá. Como a nota foi colocada ali, ela recebeu essa tessitura, essa altura ali, por conta da clave de Fá, perdão, por conta da clave de Sol, e recebeu também, né, no caso, o seu nome, né, que é Lá ali por conta da clave de Sol. Porque a clave de Sol, na segunda linha, como vocês podem ver aqui, ó, ela faz com que a segunda linha se chame Sol. Então, por exemplo, a escala musical é o que? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então, se essa é a escala musical, então subindo, a gente vai ter essa crescente e descendo seria o que? Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Por isso que se aqui a gente tem o Sol, essa linhazinha aqui é o Sol. Então, para cima, se essa linha é o Sol, então o espaço de cima seria o que? O Lá. A linha de cima seria o que? O Si. O espaço de cima seria o que? O Dó. Por quê? Exatamente da forma como que a gente, né, fala na escala musical. Se essa linha é o Sol, o espaço é o Lá, a linha é o Si, o espaço é o Dó, a próxima seria Ré, porque aí continua. Do, Ré, Mi, Fá. Então, ó, Ré, Mi, Fá na linha, Sol no espaço, e assim por diante. E a gente teria tanto para baixo quanto para cima, a gente vai seguindo essa lógica, tá bom? E no caso, ó, a clave de Sol, então, se eu pergunto para você, ó, coloquei a clave de Sol aqui, qual que é o nome dessa linha aqui? Você poderia me afirmar que a linha se chama Mi. Por quê? Já que você já colocou a clave, você sabe que a linha de cima aqui, ó, a segunda linha se chama Sol. Então, abaixo do Sol, a gente sabe que na escala é o quê? É o Fá. Então, se o espaço se chama Fá, então a linha de baixo se chama Mi, certo? E assim por diante também você poderia fazer análise para qualquer um subindo ou descendo. Tá bom? Então aqui no inário, né, são utilizadas apenas as claves de Sol,
né, Fá na quarta linha e Dó na terceira linha. Tudo bem? Dessa forma que a gente utiliza, e no caso é aqui, como vocês podem ver, ó, o Dó no enário de cordas destinado para a viola, né, a clave de Fá para os instrumentos mais graves, né, como vocês podem ver aqui, e a clave de Sol para os instrumentos mais agudos. As notas musicais, né, conforme eu comentei com vocês, né, é daquela forma. Né, são 7 notas musicais que a gente tem, né, porque depois seria só a repetição da tônica, né, que seria numa escala natural aqui, né, de Dó a Dó, seria o quê? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Se a gente tivesse colocado o Do aqui no final, a gente já estaria repetindo o Do, que é a mesma nota, né? A gente só está mudando, né, para um Do mais grave e para um Do mais agudo. E quando a gente tem essa diferença, né, de um Do mais grave para um Do mais agudo dentro de uma mesma escala, a gente tem uma que a gente chama de uma oitava, né? Então, porque não são exatamente 8 notas de distância aqui que a gente tem, né? Por isso que a gente chama de uma oitava, né? Porque a escala aqui a gente tem, né, 7 notas aqui e a próxima já seria a oitava, né? Por isso que a gente tem uma oitava de distância, que é de Dó a Dó. Então, Dó, Dó, a gente oitavou essa nota. Isso que fala, ser a mesma nota, a mesma nota, só que numa tessitura mais aguda ou vice-versa, né? Isso poderia ser descendo, né? A gente partir do mais agudo e descer. E as notas escritas de maneira consecutiva formam o que a gente chama de uma escala, né? Que pode ser tanto ascendente, né? No caso aqui, ó, de Dó a Dó, subindo, ó, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Então, subiu e desceu. Aqui, ó, escala ascendente, ou seja, subindo, e descendente, descendo, certo? E nada mais intuitivo do que, né, por que se chama escala? Porque a palavra vem do latim e significa escada. Então, é literalmente uma escadinha, ó, como você pode ver. Uma escadinha aqui que você está subindo os degraus. E depois a gente tem uma escadinha que a gente está descendo os degraus, certo? Agora que a gente conhece as figuras, né, as formas de compasso, o pentagrama e as claves, né, conhecemos a nota musical e podemos determinar o nome da figura, o seu valor e a sua altura. Né, porque toda nota sempre vai ter essas 3 qualidades aqui, que é o que? Ela vai ter um nome, né? Então, por exemplo, qual que é o nome dessa nota? Sol. Por exemplo, essa nota aqui é Sol porque a clave de Sol determina que é a segunda linha. Qualquer nota que esteja ali, né, tem esse nome de Sol. Tem o nome, tem o valor? Tem. A partir do momento, quem que determinou o valor dela? O compasso, né, a fórmula de compasso. Então, se a fórmula de compasso é um quaternário simples, né, 4x4, a gente tem que a unidade de tempo é a semínima. E se a semínima vale um tempo, então 4 semínimas é igual a uma semibreve. Logo, a semibreve vale 4 tempos. Então, qual que é o valor? 4 tempos. E qual que é a altura dela? No caso, quando a gente fala da questão da altura, a gente fala da tessitura. Porque, um exemplo, a gente sabe que esse Sol aqui, na clave de Sol, vai ser mais agudo, né, do que o Sol, por exemplo, né, escrito ali numa região mais mediana, né, da clave de Fá. Porque a gente não sabe que a clave de Fá ela é mais grave. Não lembro que eu comentei com vocês que a textura dela é mais apropriada para instrumentos mais graves. Logo, essas notas na clave de Sol são mais agudas, então tem uma altura maior, né, uma altura mais alta do que as notas mais baixas do que a gente encontraria lá na clave de Fá. Tudo bem? Aí em alguns países a gente utiliza, eles utilizam, né, as 7 primeiras letras do alfabeto para representar as notas, né, e essa nomenclatura é muito comum para quem já está acostumado aí, toca um violão da vida, uns hinos dinários no violão, ou avulso que seja, vocês já viram muitos daqui, né, que seria cifras, né, que a gente chama. Essa é a forma da notação musical que a gente chama de cifras. Né? Então, as cifras elas são representando assim as notas, né? Então, por exemplo, Lá é representado pelo A. Então, aqui a gente teria, por exemplo, um acorde de Lá maior, por exemplo. Mas não precisa ater muito sobre isso. Mas vocês saberem, né, que cada letra disso aqui é equivalente a uma nota. E ao conjunto de sinais que representam a escrita musical, como pautas, claves, notas, etc., dá o nome de notação musical, né, que seria a nossa partitura ali. No caso, né, só lembrando, né, isso é algo que a gente vai até estudar mais para frente, né, nos módulos seguintes,
a gente vai ver que tem uma equivalência, né, entre a questão da altura das notas na clave de Sol e na clave de Fá, né, que é possível através do Dó central, né, fazer o que a gente chama de endecagrama, né, que a gente ainda vai estudar juntos, não fiquem tranquilos, né, e vai mostrar que tem uma correspondência entre a clave de Sol e a clave de Fá. Aí vocês vão ver que o que eu estou falando, né, é o que, por enquanto, o que vocês precisam se preocupar saibam que a clave de Sol ela é mais aguda do que a clave de Fá de forma geral, né? Então, se uma nota está escrita na clave de Sol, a altura dela é maior, e se a nota está escrita na clave de Fá, a altura dela é mais baixa, mais grave. Tudo bem? E no caso aqui, vamos para as linhas e espaços suplementares. O que a gente tem? Que quando o pentagrama não é suficiente para escrever todos os sons musicais, utilizamos linhas e espaços suplementares. Eles podem ser superiores ou inferiores. No caso, as linhas suplementares são contadas a partir do pentagrama, tanto para cima ou para baixo. E o uso de linhas suplementares é ilimitado, porém procura-se utilizar no máximo 5 linhas. No caso, por exemplo, vamos supor, a gente está tocando aqui na clave de Sol e a gente chegou até esse Sol aqui em cima. A gente já está para fora do nosso pentagrama, né? Aqui ó, a gente tem uma clave de Sol e a gente já está para fora do nosso pentagrama. Por quê? O pentagrama é dentro das 5 linhas e 4 espaços. Só que a partir do momento que a gente precisou recorrer a uma nota acima, a gente já está utilizando o quê? Linhas ou espaços suplementares, né? E pode ser suplementar superior, se você estiver usando notas mais agudas, ou suplementares inferiores, né, que são notas mais graves. Então as notas superiores a gente vai contar, né, de baixo para cima, né, na proporção que a gente vai subindo, né. Então conforme nós subimos a gente vai contando de baixo para cima. E quando a gente desce, a mesma lógica, né. A gente conta a partir do momento de quantas a gente precisou chamar para descer. Então, exemplo, a gente precisou colocar uma nota aqui. Onde ela está localizada? A gente não precisou colocar 1, 2 a mais de linhas aqui, 2 linhas a mais para a gente poder representar essa nossa nota aqui musical. Logo, né, ela está localizada no segundo, né, porque é 1, 2, segunda linha, né, suplementar e o que? Inferior, porque ela está na parte de baixo, certo? Então aqui ó, um exemplo, ele mostra uma nota na linha, né, e aqui uma nota no espaço, nota na linha, nota no espaço, assim por diante, e vai contando dessa forma. Primeira linha suplementar superior, segunda, terceira, quarta, quinta, e a mesma coisa descendo, e a gente vai contando dessa forma, tá certo? Aqui a gente tem o que a gente chama de linhas de oitava. Linha de oitava, gente, a gente pode encontrar principalmente nos nossos métodos, tá? É bem comum de às vezes aparecer. No entanto, nos nossos hinos, a gente não vai encontrar isso denotado, não vai estar escrito no nosso inário, conforme aqui ele fala, ó, nota. No inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima, e as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo, embora as linhas de oitava não estejam grafadas. Conforme eu comentei com vocês, lembra que a oitava ela é daquela forma, né, que eu expliquei. Então, é você subir uma oitava acima, ou seja, ser por exemplo, você está tocando aqui um dó, dó, e se fosse dó, dó, seria uma oitava abaixo dessa forma, né, descendo. Então, no caso aqui a gente tem o que? A linha de oitava está mostrando que esse sol vai ter que ser executado o quê? Uma oitava acima desse aqui. Então, a linha de oitava não está exatamente sobre essas duas notas aqui, onde ela está desenhada. Logo, essas duas notas são as quais se aplicam essa regra e ela vai ser executada uma oitava acima, ou seja, né, 8 notas para cima. Então é exatamente sem ser esse sol, o sol da próxima oitava. Por mais que ela não esteja escrita, né, conforme aqui eles comentam, quais são os instrumentos que utilizam, né, essa linha de oitava, ou seja, tocando oitavado, seja para baixo ou para cima em relação aos outros instrumentos. A tuba, por exemplo, ela toca o baixo profundo, que a gente chama, né, que é o que? O violoncelo, o sax barítono, o clarone baixo, o eufônio, são instrumentos que executam o baixo escrito, da forma que está exatamente desenhado ali na clave de Fá. Então, por exemplo, o baixo está aqui ó, na clave de Fá,
Então, eles vão estar executando exatamente na escrita, exatamente na mesma tessitura, a altura, né, que essa nota foi feita para ser executada na clave de Fá ali. A tuba já não vai executar nessa profundidade, nessa altura de nota. Ela vai ter que executar uma oitava abaixo, por conta que a tessitura do instrumento, né, a questão do alcance, permite que esse instrumento toque, né, oitavado para o grave. Então, por conta disso, é como se eles estivessem utilizando uma linha de oitava, só que desenhada para baixo, né, como é mostrado aqui, para tocar as notas oitavadas para baixo. E o violino e a flauta, né, são os únicos instrumentos da nossa orquestra que são permitidos de fazer o soprano oitavado, que seria tocar o soprano exatamente da forma que a gente toca, as mesmas notas, tudo, só que jogando uma oitava para cima, deixando mais agudo, né? É bem comum de vocês verem aí nas orquestras os violinos às vezes fazendo uma estrofe, por exemplo, no natural e chegando no coro oitavando, né? Esse é um recurso bem interessante que eles utilizam. No caso, vamos para finalizar o nosso módulo, a última parte da teoria é sobre diapasão. Meus irmãos, o diapasão nada mais é do que um equipamentinho, como vocês estão vendo aqui, ó. É um instrumento metálico, né, em forma de forquilha, como vocês podem ver aqui, ó, que serve para o quê? Aferir a afinação dos instrumentos. Basicamente, eles são como se fosse... Ele pode ser um diapasão eletrônico, né, que é um instrumento eletrônico que, né, vai emitir uma determinada... como é que eu poderia dizer para vocês? Vai emitir aquela frequência, né, que você programou. Então, por exemplo, eu quero ouvir esse Lá, né, de 440 Hz, que é o nosso Lá da afinação, como vocês sabem. É porque a nossa orquestra ela é afinada nos 440 Hz. Então, o que a gente faria? A gente colocaria, né, para emitir aquele som. Já o tradicional, o diapasão no formato metálico, ele já é construído de uma forma que você, ao perturbar aquele diapasão, você, tipo, por exemplo, pegou ele, bateu assim, ele vai começar a emitir uma frequência e você vai ouvir. Porque ele já foi construído de forma que quando ele fosse batido assim, fosse perturbado, sabe quando você pega, por exemplo, num metal e você bate e você ouve aquela ressonância? Da mesma forma, você ouviria, só que ela já é, né, construída de forma a ter uma frequência, uma vibração regular, né? No caso poderia ser de qualquer nota, mas a mais comum da gente encontrar é a de Lá, para a gente poder fazer a afinação por comparação, né? Utilizando ali a questão do ouvido relativo, né? E aqui, nota. A frequência é a unidade de grandeza física que indica o número de vibrações e oscilações em determinado intervalo de tempo. Então, no caso, quando a gente fala que o Lá é de 440 Hz, quer dizer que é uma nota, né, padrão que vai fazer 440 vibrações por segundo, né? E isso permite com que o nosso ouvido reconheça esse som. Meus irmãos, era isso que a gente tinha para passar no módulo 4. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, né? Se inscrevam no canal, deixe seu like também para ajudar. E vamos juntos nessa caminhada aí rumo à vossa oficialização. Fiquem com Deus, um grande abraço, né? E vamos continuar nos estudos aí. Fiquem com Deus.